diretores, pedagogos e professores das nossas escolas. Então hoje a gente vai mais um videozinho sobre a questão do material do Educa Juntos, do curso de Formadores em Ação Municípios. A gente vai abordar aí com a Ana Gélia o que a gente teve de curso esta semana. Lembrando que esses videozinhos a gente está fazendo para auxiliar os professores que não conseguiram se inscrever, né, neste primeiro momento, neste primeiro semestre. Então a gente está fazendo esses videozinhos para auxiliá-los. E é importante que toda a rede fale a mesma língua, tenha conhecimento, né, de todo o material que está sendo orientado, né, e que a gente possa usar com tranquilidade nas escolas. Então essa semana foi bem interessante a aula, porque foi falado muito sobre a questão da matemática. Como lá na aula o professor, né, no meu caso, o meu professor comentou, a gente sempre tem aquela ideia, aquelas abordagens da língua portuguesa. O nível da criança na escrita, o nível na leitura, né, mas sempre focando mais para a língua portuguesa. Então, essa semana eles abordaram especificamente na matemática. Inclusive eu, né, que assim, enquanto professora, eles abordaram umas nomenclaturas novas lá que eu achei muito interessante, que eu não tinha conhecimento. Então, agora veio assim para auxiliar, é um conhecimento a mais, é algo a mais que vai agregar aí para nós, no nosso dia a dia, lá na sala de aula. E lembrando que os professores de primeiro, segundo e terceiro ano, todos terão acesso a esses materiais. Os professores que já estão no curso já receberam dos seus professores, mas a gente vai encaminhar aí no grupo específico do primeiro e segundo ano, né? E daí os pedagogos mandam lá para os professores de terceiro ano a questão desses materiais, tá? Isso mesmo, bom dia a todos. Então a gente vai organizar aqui uma explicação bem breve, né? Porque é uma questão também prática, porque como diz a Eliane, a gente tem muita questão de como fazer a diagnóstica, como organizar a parte da língua portuguesa. Então foi muito interessante a gente conseguir participar dessas formações para dar essa amplitude de documentos e materiais para a gente conseguir organizar uma avaliação diagnóstica mais certa da questão de matemática. Então a gente vai começar com vocês, como a Eliane disse também, então todos esses materiais aqui podem ser impressos já essa semana, porque já passou a fase diagnóstica? Não, a gente sempre pode estar vendo como está o nível da minha turma, o nível do meu aluno, como que eu posso, né, melhorar as suas habilidades, as suas competências, o seu aprendizado ali no ensino da matemática. Então aqui com vocês a gente vai mostrar brevemente as fichas que vão ser encaminhadas. Além das fichas, vão ser encaminhado um texto introdutório para vocês organizarem, lerem e estudarem, como diz a Eliane, algumas nomenclaturas diferentes que a gente pôde observar ali e várias sugestões, inclusive, para a sondagem, antes, durante e depois da sua sondagem, individual e da turma também. Isso. Então a gente consegue ter um parecer todo, né? Para ter aquela questão assim do conhecimento, o fulaninho. Em matemática, o fulano está no nível tal. Então agora a gente tem esse embasamento. Então a gente vai encaminhar para vocês a descrição dos níveis. Então eles são 5 níveis também, né? E é específico na matemática, tá? Então a gente vai encaminhar essa ficha aqui para vocês. Aí o professor lá dos cursos, eles pediram para que os professores que estão inscritos, eles desenvolvam essa avaliação diagnóstica. Então ele deu ideias de numerais na aula, né? A gente sentou lá todo mundo junto e formou junto as ideias dos numerais, né? As sugestões para a sondagem. Porque daí como tem a nomenclatura diferente, que a gente vai encaminhar para vocês o texto introdutório para vocês lerem, ele aborda bem certinho essa questão. O que é o numeral familiar ou frequente, os numerais opacos, os numerais transparentes, os terminados em zero, né? Então tem toda uma nomenclatura diferenciada. Isso, então a gente vai encaminhar também a ideia de sondagem que vocês podem desenvolver com eles. E aqui como se fosse um roteiro. Antes da sondagem, o que eu preciso me organizar? Durante a sondagem, o que precisa acontecer para que tudo ocorra certinho? E depois da sondagem, o que eu devo fazer, tá? Então a gente vai encaminhar também o roteiro. Aí nós temos aqui as fichas também, né, Nageli? Isso, são duas fichas diferentes, né? Isso. Então uma ficha vocês vão organizar, depois que vocês lerem esse material de sugestões, de como é os níveis, como fazer a sondagem, ele vai ter a opção de 2 fichas.
a ficha da turma, né, em que vocês vão registrar os estudantes e os níveis que aquele estudante está em uma observação. Então, por exemplo, depois que eu fiz lá a minha listinha de números, vi os níveis que o meu aluno escreve, porque é simples, gente. Ah, eu não vou fazer uma sondagem, tem que imprimir folha? Não, eu vou fazer um ditado de números, os números que eu, no caderninho, numa folha sulfite menor, apenas ali para vocês organizarem essa sondagem rápida. Não é uma sondagem muito elaborada, que vocês vão fazer gasto, que vocês vão demorar dias fazendo ou alguma coisa assim. É prático, é para vocês observarem o dia a dia de sala de aula. Então, eu fiz um ditado de balão para ficar diferente, eu fiz um ditado de adivinhas, eu fiz um sorteio, um quebra-cabeça, um dominó, algo assim que pode ajudar vocês num jogo mesmo, né? Não precisa você estar ali, né, só ditando só vocês, pode ser um ditado elaborado. Só com um olhar diferenciado. Só com um olhar diferenciado, atividade, né? Isso, a intenção. Então, depois que vocês fizeram tudo isso dessa sondagem, vocês vão preencher, por exemplo, a ficha da turma. Então, a ficha da turma aqui, vocês vão colocar, como eu tinha explicado, o estudante, o nível e as observações. Isso. E também tem a fichinha individual, né? Que aqui você vai abordar e essa fichinha vocês vão utilizar no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, vocês vão ter uma noção do aluno, como que ele está hoje, como que ele vai estar lá no segundo trimestre e como que ele vai estar lá no terceiro trimestre, né? Pessoal, com as habilidades. Lembrando que como o primeiro trimestre está no finalzinho, vai ser legal vocês fazerem essa diagnóstica agora, marquem a data bem certinho, quantas semanas faltam para terminar o trimestre, que daí a próxima sondagem vai ser perto do final do segundo trimestre. Ninguém está falando também que essa sondagem precisa ser feita semanalmente ou já. Você vai fazer uma sondagem agora, né, nessa semana que vem, nessas semanas aí, antes de finalizar o primeiro trimestre, até porque professores de primeiro ano, importantíssimo isso para fazer o parecer. Isso. Como que eu vou fazer um parecer se eu não vi quais são as habilidades que o meu aluno está, ou como ele está desenvolvendo? Então, termina agora o finalzinho do primeiro, finalzinho do segundo e antes de acabar o terceiro trimestre. Isso. E aqui nas habilidades são 3 grupos, né, de habilidades. Então, vocês vão fazer habilidades utilizadas ao realizar jogos e atividades, que devem ver se o aluno se comunica, se ele participa, se ele consegue concluir e etc e tal. Aí tem outro grupo de habilidades, que são as habilidades relacionadas aos sistemas da numeração decimal, que se ele lê o número, se ele identifica, se ele compõe, se ele decompõe, se ele vai compreender. E tem as habilidades de compreensão matemática, né? Se ele utiliza o cálculo mental, se ele consegue entender ali o que antecede aquela situação-problema, durante a situação-problema, se ele pergunta, se ele questiona. Então, são bastante itenzinhos que faz toda a diferença para a gente conhecer, compreender o nosso aluno e entrar com as ações necessárias para auxiliar ele, para que ele apreenda realmente o conceito matemático. Sim, pessoal, porque o material de matemática, como vocês já receberam lá na escola, já deram sua folhada, e no caderno de anotações ele é bem claro, ele é uma sequência, ele não é obrigatório você começar pelo livro 1, pelo livro 2, então às vezes um jogo que você fez, que está no volume 2, você pode utilizar para fazer, ou um jogo no volume 3, então para vocês utilizarem o material do Educa Juntos, que foi impresso, que foi entregue para os alunos, e através desse material fazer a sondagem, né? Então, através desse material a gente pode, além de utilizar ele, utilizar os outros jogos que vocês já fazem com certeza aí durante todo o ano com os alunos de vocês, porque é o que foi colocado muito ontem, né, no curso que vocês viram também, quem está participando. A matemática, ela é uma função social o tempo todo. Não tem como você ensinar a matemática sem mostrar onde que ela está, né, para o seu aluno, aonde que eu encontro a matemática. Então, para o ensino da matemática ficar mais leve, mais tranquilo e ele compreender, né, relacionar, quantidade, tudo que ele precisa para poder fazer, além da escrita da matemática, o raciocínio, tudo certinho. Então, vocês podem utilizar o material que foi entregue para vocês e o que vocês fazem além. Ok? Então, é esse recadinho que a gente queria passar para vocês. Semana que vem aí a gente volta com mais alguma novidade e a gente vai se ajudando, se auxiliando. A partir da semana que vem a gente vai ir nas escolas também, né? A gente vai se organizar, vai estar mais perto aí dos professores, né? Para auxiliar, para tirar dúvida, para a gente se ajudar mesmo em prol aí do nosso aluno. E lembrando, pessoal, quando vocês fizerem esses tipos de atividade, aquele grupo não é só para nós ficarmos pondo recado, não.
vocês colocarem lá uma sugestão que outro colega pode utilizar. Aquele grupo não é um grupo fechado, é um grupo que vocês podem compartilhar experiências. O que deu certo numa turma pode auxiliar outras turmas. Então não deixe de compartilhar as atividades que vocês fazem. O mais simples que vocês pensam que vocês fazem é o que dá resultado e que vocês podem compartilhar com os colegas de vocês. É isso. Ok? Ok? Então, tchau, até mais.